E aí, gente, tudo certo? Bom, seja bem-vindo a esse momento. Estou dando um pontapé inicial de um movimento aqui, pessoal, né? Mas que eu acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Deixa eu te explicar como é que isso começou. Eu estava organizando as coisas em casa, e aí eu fui separar meus livros, arquivar, limpar tudinho. E aí eu vi que eu tenho uma biblioteca com mais de 600 livros. Aí você fala, nossa, que legal, você é um grande leitor. Não, não sou. Eu vi que nem 5% desses livros foram lidos, então isso é um grande problema. E aí eu decidi fazer uma coisa que também para mim é meio que desafiador, que é fazer. E aí eu com essa planilha, eu listei todos os livros que eu tenho e coloquei em ordem alfabética para poder ler, escrever, tomar nota e compartilhar. E o mais legal é que já começa, esse era para ser o terceiro livro, porque faltou 2 livros para eu planilhar, mas eu fiquei muito feliz, porque esse livro me chamou muito a atenção. E quando eu li, aliás, quando eu listei e identifiquei que eu tenho mais de 600 livros, e eu não tinha lido nem 5%, falei, cara, deixa eu planilhar esse negócio, começar a ler. Então tá aqui o meu roteirinho de papel, que está o computador para projetar os slides, a minha esposa está ali tentando fazer a captura, porque é tudo muito básico, não sei editar nem nada, a gente vai subir isso aqui para o YouTube, e eu acho que isso pode ser legal para você. E por que eu estou fazendo isso? Porque esses dias uma frase me veio à mente, e a frase diz que conhecimento traz possibilidades. E aí, diante de todos os desafios que é a vida, seja qual faixa etária que você está, o conhecimento ele pode ajudar, ele pode te ajudar a crescer e também te mostrar, olha, não vai por esse caminho não, porque esse caminho não é legal. Então, e eu sei que eu posso aprender quando eu externalizo mais, é isso que os autores que falam sobre aprendizagem falam. Então, ler, escrever e falar são coisas que podem ajudar muito. E aí eu quero dividir isso com você. E se isso fizer sentido, o objetivo desse bate-papo, desse conteúdo vai fazer muito sentido. E aí o livro que veio na ordem, lembra que eu falei que era para ser o terceiro, mas eu esqueci de lançar 2 livros. E aí no próximo vai ser sobre ele, que no futuro você fica sabendo qual é. Começando com esse livro, 12 maneiras de expulsar seu filho da igreja, ou para expulsar seu filho da igreja, Renato Vargens. Eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho amigos em comum que o conhecem. E se você achar que ficou legal, lembra que isso aqui é um resumo do resumo. Você pode acessar a obra completa, adquirir, e eu coloquei na descrição desse vídeo o meu link da Amazon, na descrição. E se você quiser adquirir e comprar por esse link, você está me dando aquela moral. Ele só tem disponível via e-book, mas se você de repente preferir ele físico, acesse o Instagram da Renato Vaz e fala, cara, vi sobre o teu livro lá no YouTube do Fausto e quero saber se de repente você tem e tal. Mas se for comprar e-book, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu passar o primeiro slide aqui. Então aqui tem alguns tópicos, tá? A minha frase, ó, o conhecimento traz possibilidades. Eu acho que isso aqui é uma conversa mais para pais, obviamente. Então a gente tem, ó, o susto, vou explicar o que é, a essência dos desafios, o choque e essa pausa, tá? Por que eu estou falando isso? O que me impressionou? Eu tenho esse livro há um maior tempão, obviamente, como eu te falei, ele estava na lista dos que eu não li, e a maioria vai estar nessa lista, mas ele me impressionou porque esse livro é de 2012. Cara, a gente está hoje em 2026 e a sensação que eu tenho, mesmo que empírica, lendo cada página, é de que as coisas que o Renato escreveu, o pastor Renato Vargas escreveu, não teve muita mudança. Né? A essência dos desafios, as feridas e os nossos erros, né? Os meus erros como pai, continua muito próximo
em relação àquilo que ele mesmo já havia apontado lá em 2002. Então, teve algo que eu li que me chocou muito. Ele fala isso logo no início, que muitos dos filhos que ele conheceu, porque ele é um pastor, então ele dando atendimento ao longo da sua jornada ministerial, se perderam por causa de algo muito sensível. E ele escreve assim no livro: o que se deve em parte a pais que não souberam educar seus filhos. E isso é uma coisa que me fez, sabe, parar, olhar para dentro de mim, fazer revisitar no relacionamento com os meus filhos e reconhecer que eu preciso de ajuda de Deus para que essa tarefa nobre e árdua possa acontecer, sabe, de maneira legal, que é a criação dos filhos. Então, assim, Renato, ele deixa claro que isso não é um compêndio de regras, mas sim um resultado daquilo que ele viveu de maneira prática no ministério. E aí, o que eu estou fazendo? Eu anotei aqui, vou compartilhar com você. Não tem as 12 maneiras, por isso que eu estou falando para você, se você quiser aprofundar, o link do livro está aí na descrição. Mas é aquilo que saltou aos meus olhos. Então, eu quero avançar aqui para o próximo slide, o próximo ponto, que ele está falando algumas coisas. E repare no selo roxo aqui, ó. Comporte-se na igreja como em casa. E esse slide, ele traz a primeira dica do livro que me marcou, que é isso: olha, você precisa se comportar em casa do jeito que você se comporta na igreja. Então, assim, ele já diz o antídoto que a gente precisa ter para que a gente não expulse os nossos filhos da igreja. Porque teve uma palavra que eu aprendi muito no começo da minha jornada ministerial, que é integridade. E o que é ser íntegro? O que é integridade? É você ser a mesma pessoa, independente do local que você está ou de quem está te olhando. E aí vem aquela pergunta difícil. Eu me perguntei: será que eu estou sendo íntegro na criação dos meus filhos? E essa é uma reflexão dura de fazer, que mexe muito com o ego, mexe muito com a minha vontade de querer ser o melhor. E aí eu precisei orar e pensar um pouco. Eu cheguei à minha conclusão, que não vai fazer diferença para você, mas para mim fez. E de repente vale a pena você se perguntar: será que você está sendo íntegro? E orar sobre isso, porque a integridade é algo essencial nessa relação com os filhos, principalmente para adolescentes e adolescentes, que são duas fases, melhor dizendo, muito desafiadoras. Então, assim, ele pontua com muita clareza que o ensino dos pais para os filhos, ele é muito mais real, muito mais efetivo, muito mais concreto através de atitude do que com palavras. Então, assim, as atitudes, elas gritam mais do que palavras. E isso faz todo sentido para mim. Por quê? Considerando o tempo de ministério que Deus tem me permitido servir na minha igreja local, no cuidado com os adolescentes, do bojo do ministério que eu tenho cuidado hoje lá na Missão Praia da Costa, é o GROW, que é o Ministério dos Adolescentes. E uma coisa que eu aprendi é que essa conexão de verdade do adolescente para com as pessoas, sobretudo quem não está na faixa etária dele, é com aquilo que é real, com aquilo que é autêntico. Eu costumo dizer que o adolescente tem esse negócio desse radar de falsidade, sabe? Parece que tem um instinto que o adolescente ganha que gera esse cheiro de falsidade. Então, assim, não adianta eu querer parecer agradável ou querer ficar parecido com eles, porque eles sabem. Tem adultos que têm um jeito mais despojado, tem adulto que é mais quieto, tem adulto que é mais festivo, tem adulto que é mais introspectivo. Então, assim, o mais importante é ser quem eu sou, para que a minha relação com os meus filhos seja sincera.
E, gente, é óbvio que há um gap gigantesco geracional que me separa da geração dos meus filhos. Então não adianta eu querer pagar de adolescente, não adianta, eu preciso entender, ver o que eles gostam, mas no fundo, o que um adolescente curte? É essa integridade. Eles preferem a nossa honestidade, mesmo que a gente pareça um pouco antiquado. E uma das coisas que a gente ensina como pais cristãos é que cristão não mente. Então não dá para falar uma coisa e viver outra dentro da casa. Então, muita história de pais que na igreja tratam os filhos, até esticando aqui um pouquinho a corda, o cônjuge, nossa, que carinho, que não sei o que, e chega em casa, irmão. É um negócio muito ruim. Então, isso, esse radar da integridade é algo muito interessante nos adolescentes e na forma que a gente pode se relacionar com ele. Mas vamos lá, avançando. Outra coisa que ele traz, ele trouxe um texto que eu achei incrível, que está separado aqui em 4 quadrantes, porque a primeira coisa que o Renato conta no livro é essa história dessa disputa dos meninos sobre o melhor pai. E eu achei incrível, porque os meninos ficam disputando quem tem o pai que tem alguém mais influente. E aí, meu pai é empresário, ele conhece aquele, ele conhece o tal político, ele conhece chefe de não sei o que e tal. E tinha um menino quieto lá, esse menino era filho do pastor, e aí, depois de todos eles conversarem, eles foram perguntar para esse filho de pastor. Ele falou, tá, e aí, quem que seu pai conhece? E aí a resposta chocou todo mundo, porque ele disse, meu pai conhece Deus. Falei, cara, que coisa forte. Assim, eu espero de coração que os meus filhos, eles vejam e digam isso a meu respeito. Eu quero muito ser conhecido pelos meus filhos por alguém que conhece a Deus. Eu não sei se isso te toca, mas a mim é muito caro. É muito caro. Então, de uma disputa, sai uma resposta que mostra muito acerca da relação com os filhos. E aqui embaixo tem uma expressão que o meu pastor Simon Araújo ele sempre fala, é que o óbvio precisa ser dito. E ele está falando isso, o pastor Simon tem 50 anos de ministério. Se ele está dizendo que o óbvio precisa ser dito, é porque é importante a gente lembrar. Então, o que é óbvio e o que é essencial? Orar pelos filhos. Então, se você não ora pelos seus filhos, você está expulsando seus filhos da igreja. Ele usa até uma expressão forte, ele diz, olha, se você deixar de orar pelos seus filhos, é quase que garantido que você vai expulsar da igreja. E aí ele lembra, que é o óbvio, cara, ora pelos seus filhos, nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. E aí eu me lembrei muito do Salmo 127:3, que diz, filhos são herança do Senhor, é um patrimônio que Deus confiou a mim e a você. Então isso é muito interessante. Depois ele traz alguma coisa sobre tela, sobre acesso, sobre essas coisas, e aí eu fiz esse quadro, porque liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é autonomia de um movimento, né? Para que isso fique claro, olha, é um movimento autônomo, mas ele é responsável e respeita o bem comum. Já a libertinagem é sem limite. Ela pega essa autonomia, deturpa, e aí não tem limite, nada. E assim, hoje as telas estão extremamente acessíveis. Todos os nossos filhos, basicamente, têm acesso. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente teu filho tem acesso também. E é muito interessante porque muitos dos problemas que eu vejo quando eu vou conversar com pais tem a ver com o uso do celular. E assim, o que eu tento compartilhar, né, o que eu chamo de regra de ouro, aparelho celular de filho acomodado. E quem paga a conta, quem paga a compra do celular, quem paga o 5G são os pais. Tem pais que têm dúvidas e se sente culpado, dizendo que, poxa, se eu acessar o celular do meu filho, eu estou tirando a liberdade dele. Mas, sabe, eu acho que isso tira a liberdade. É importante ter uma conversa bacana com os filhos, porque a gente é responsável por eles.
E eles não têm ainda maturidade suficiente para lidar com a enxurrada que é o mundo virtual. E, infelizmente, os problemas oriundos do uso errado do celular, sem supervisão, têm aumentado assustadoramente. Muita coisa triste acontecendo. Além disso, Renato comenta no livro a lembrança de que a vida ela é feita de frustrações e desafio. Então, às vezes, no nome de preservar o filho do sofrimento, a gente perde a mão e tira todos os limites. Ah, não, porque eu não tive isso. Quando a vida chega cobrando preço, esse jovem não sabe lidar com o não. E aí começam os problemas sérios. Você sabe que na vida a gente precisa lidar com o não. Então, assim, cuidado para que o seu filho não seja sequestrado pela tecnologia. Vamos avançar mais um pouquinho. Essa é uma dinâmica muito engraçada. Isso aqui é algo que eu observo na minha vida e observo conversando com outros pais. Dorme criança, acorda um adolescente. É impressionante como que isso acontece. Opa, peraí que eu pulei, deixa eu voltar. Quando ele está tratando sobre isso, ele começa a trazer sobre a religiosidade vazia e que os nossos filhos, quando eles entram na adolescência, nós precisamos entender que, felizmente ou infelizmente, muda demais tanto a vida deles como ser humano, quanto a nossa como pais. E é difícil demais, gente. Eu costumo brincar dizendo que a dinâmica é assim, você coloca uma criança para dormir e no outro dia acorda um ser né, que a gente não sabe como chamar, e a gente resolve chamar de adolescente, porque é meio sem explicação. E a grande verdade é que a gente não pode achar que a gente tem condições de colocar o nosso filho numa redoma de vidro protetora, produzida por nós, porque assim, convenhamos, quem garante que a gente tem a capacidade de fazer isso? Né? Não, eu criei um método infalível contra o mundo. O nosso papel como pais não é isolá-los. O nosso papel, sobretudo como pais cristãos, é inspirá-los a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, captada a partir daquilo que eles veem eu fazendo e do amor que eu tenho na minha relação com eles. Então, tem uma frase muito legal da mãe do Martin Luther King, quando foi questionado o que fez para que esse menino, né, o Luther King, pastor Martin Luther King, fosse alguém tão apaixonado pela vida e com a fé tão firme. Ela respondeu, eu dei a ele raízes e asas. Então, essa é a nossa missão. Raízes firmes no caráter, na fé e asas para poder voar sabendo de onde veio e quem é. Vamos lá, avançar mais um pouquinho. Tem duas perguntas aí, né? Duas perguntas duras, que é outra coisa que o livro aponta, que a gente usa para afastar da relação com a gente e da igreja, que é a falta de investimento de tempo e carinho e proximidade, agindo sempre com rigidez e frieza o tempo todo, em nome de sabe sei lá o quê. Então, quando eu li esse capítulo, eu confesso que duas perguntas me vieram. A primeira pergunta é, quanto tempo eu tenho tido para os meus filhos? E a segunda é, quando foi o último tempo de qualidade que eu passei com eles sem a necessidade de presente, de dar presente, né? Apenas uma boa companhia e dar gargalhadas. E aí ele começa a entrar num assunto dentro do livro que vai ficando mais pesado. Porque, inclusive, eu confesso que na leitura eu fiquei um pouco mais, com mais perguntas do que respostas. Porque a primeira dela foi pensar em um provedor exausto. Como é que a gente vai equilibrar a necessidade financeira e o relacionamento com filhos? Num Brasil com esse tamanho, com realidades tão difíceis, essa resposta não é fácil. Na prática, a gente sabe que a ausência gera marcas profundas.
Mas e aquele pai que precisa trabalhar de sol a sol para conseguir um mínimo de dignidade e comida para os filhos? Essa é uma questão bem desafiadora. E não pense que isso é uma exclusividade só de famílias pobres, porque tem muito filho de família abastada sofrendo da mesma ausência. Então, no meio de tantas dúvidas, continuando lendo o livro, tem uma frase que o Renato usa, que serviu como um fio condutor para a minha reflexão e tentar aplicar, que é: o tempo livre é dedicado mais para atividades de lazer em benefício próprio. Ele está dizendo assim: você é pai, diz que não tem tempo, mas quando tem tempo livre, você só pensa no seu auto-benefício. E aí, esse slide que traz essa provocação. O meu tempo no celular serve para quê? Quando eu estou em casa com a minha família, como é que eu lido com esse tempo? Eu me afundo na tela do celular, ou será que eu aceito esse desafio aqui? 20 minutos de brincar de adedonha. Cada lugar chama de um jeito. Aqui eu chamo de adedonha, tem lugar que chama de adedanha, os mais modernos chamam de stop. Eu não sei como é que você chama, mas pô, ao invés de ficar ali no aparelho, que tal fazer essa brincadeira? Vamos aqui, brincar de adedonha, pega o papel, vamos no stop, tenta fazer o modelo sem celular, sabe? Dá uma olhadinha no relatório do tempo de uso do seu celular, vê quais são os aplicativos que você mais usa. Talvez você possa perceber e poder responder de maneira honesta se essa expressão que o Renato Vargens falou no livro é real para você ou não, tá? E o penúltimo slide, né, antes da gente ir para o encerramento, na verdade já é o último slide, caminhando para o final dessas minhas anotações, 4 pontos cruciais. O primeiro é: não terceirize a fé do seu filho. Fé se aprende em casa. É por isso que a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, fala dos mandamentos, incuta na memória. Quando atravessou o Jordão com Josué, que Deus mandou: ó, vai lá, pinta essas pedras com cal, e quando seus filhos perguntarem, você diz o que é. Gente, fé se ensina em casa. Uma geração tão acelerada que a gente está vivendo, os pais estão querendo terceirizar para o professor da EBD, para o líder do ministério, para qualquer um, para não assumir a responsabilidade de cuidar do filho, de ensinar o filho sobre a fé, de conversar com o filho sobre aquilo que é fé. Sabe, vamos estudar sobre a Bíblia, vamos ler, está aqui, filho, um livro devocional. Tem tanta possibilidade. E aí você, que é o responsável, eu que sou o responsável, de lutar todos os dias para que meu filho ame Jesus. Essa é uma batalha que a gente precisa, sim, pensar. O outro erro gritante é nunca admitir que erra. Há uma beleza em pedir perdão. Eu chamo isso de complexo de Superman. E assim, cá entre nós, a gente como adulto, a gente sabe que a gente não é essa Coca-Cola toda. O ponto principal aqui, nessa fase da leitura, é cair na real e aprender a conversar com os nossos filhos, mostrando sim que a gente é limitado, mostrando sim que a gente falha e que por vezes a gente se equivoca. Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho? Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua filha? Eu já passei por essa experiência de dizer: olha, eu me equivoquei. Você falou uma coisa, eu entendi outra, eu tive um comportamento inadequado. E graças a Deus isso não fez com que minha filha se afastasse de mim. Pelo contrário, para mim é muito legal ela saber isso. Ela sabe reconhecer que eu sou adulto, que eu tenho mais experiência de vida, mas não quer dizer que eu não erro. Então, há uma beleza em pedir perdão, se reconciliar. Gente, isso é cristão, isso é ensino de Jesus, e isso destrói barreiras que o mundo tenta colocar entre nós e os nossos filhos. O terceiro também avisa que às vezes a gente quer ficar criando distração para fugir de perguntas, para não ser questionado. E deixa eu te falar uma coisa: o tempo voa, tá? Esses dois quadrantes são interligados, porque não, assiste aí, toma aqui uma tela aqui para você, vai jogar, não sei o que, só que, cara, o tempo voa.
Esses dias eu estava olhando uma foto da minha filha, até mostrei para minha esposa, e eu falei, gente, a nossa menina não é mais aquela menininha ali da foto, não. Olha como que ela tá diferente. E caramba, como tudo passou muito rápido. E aí, na mesma hora, eu lembrei de qual deve ser a sensação da minha mãe, que, que, que me carregou no colo, que me alimentava com leite materno quando eu era 100% dependente disso para poder viver. E aí ela olha hoje para mim, já com barba branca, cabelo mais para lá do que para cá, com 2 filhos, casado. Eu fico imaginando ela olhando e isso é muito doido. O tempo passa. Cuidado, não vamos abrir mão dos nossos filhos. E para fechar o livro, ele traz um alerta lá de 2012, né, na popularização da internet, que a falta de supervisão no mundo adulto, do adulto sobre o mundo virtual, já causava estrago imenso. Então, assim, gente, cuide dos seus filhos, use ferramenta de suporte. Aqui em casa, a gente usa o Google Family. É óbvio que isso aqui não é patrocínio nem nada, porque é o primeiro vídeo, não sei nem quantos views vai ter. E eu não estou gravando para ter views, eu estou gravando para aprender e, quem sabe, te ajudar. A gente usa o Google Family porque foi o primeiro que a gente conheceu, aprendeu a mexer e funciona super bem. Mas, gente, tem tantas e tantas ferramentas, pesquisa aí na internet, tudo para que o seu filho não vire uma presa fácil, tá? Então, preserve, cuide do seu filho, proteja ele dos lobos virtuais. Então, vou voltar aqui para o primeiro slide, para que você lembre. Então, essa leitura para mim foi muito legal. Me trouxe, eu até marquei aqui, muitos alertas. E eu vou orar e pedir a Deus graça para que eu fique atento dentro da minha casa. E eu espero de verdade que esse meu momento de estudo tenha te ajudado de alguma forma. E talvez pensar na sua relação com seus filhos. Porque filhos são herança do Senhor, sabe? E se você achou legal, aqui é um resumo. Eu acho que ficou até meio longo, mas está tudo bem também. E quiser adquirir o livro do pastor Renato Vagens, link da Amazon está aí na descrição do vídeo. E aí você usar o link, você me dá aquela moral maneira para a gente continuar. Quem sabe no futuro ter um editor, enfim. E é isso, tá bom? Fica com Deus. Lembre-se que conhecimento traz possibilidades. E eu vou começar a ler o próximo livro amanhã. Hoje é dia 16 de junho. Na verdade, é que passou de meia-noite. Então hoje eu vou começar a ler um novo livro. E eu não vou falar qual que é. Fica atento, daqui a um tempo eu volto com o próximo. Para ver se eu aprendi alguma coisa, para ver se eu não entendi nada. Comenta, compartilha, traz as suas questões. Vamos para cima. Deus abençoe. Tchau, tchau.